vamos ver um pouquinho. A Meta mandou a sua resposta para a AGU, né, sobre as mudanças de diretrizes, os ataques à democracia brasileira, porque sim, ele não cita nomes, ele não fala do Xandão, mas os ataques são principalmente para o Brasil, para a comunidade europeia, que não estão abrindo o país para que esse conglomerado, essas big techs possam mandar e desmandar do jeito que quiserem, né, e fazerem o que quiserem. A gente está falando do Instagram, está falando do Twitter, está falando da Amazon também, né, que mudou suas diretrizes, né, e a gente tem aqui o que aconteceu. Vamos ver a Daniela Lima falar. E aqui a gente traz a notícia, tá? Eu não tô meio com raiva de olhar para a cara desse sujeito, cara, do Mark Zuckerberg, tanto quanto do Elon Musk, sabe? São sujeitos assim que, em resposta à AGU, Meta se diz comprometida com transparência, direitos humanos e liberdade de expressão. Vamos ver aqui como é que foi esse papo aí, essa resposta da Meta para o governo brasileiro. Gente, vamos trazer aqui mais informação a respeito desse assunto? Tá lá na home do G1, tá na home da Globo.com. Então, destaque para vocês a apuração que está no blog. A resposta da Meta ao governo brasileiro, gente, veio direto dos Estados Unidos. Tem uma cópia em português e uma cópia em inglês. E o tom da Meta, tá? Americana, direto da sede dos Estados Unidos para cá, é bem mais ameno do que o anúncio feito por Mark Zuckerberg, o dono, o CEO, o bilionário que comanda Facebook, WhatsApp e Instagram. Essa resposta está sendo analisada agora. A AGU está com pressa e pretende responder em conformidade ali com outras pastas, como o Ministério da Justiça, ainda hoje o que fazer. A ideia é tornar essa resposta pública, mas ela está sendo analisada no detalhe e estruturar um caminho. Qual é o caminho? Quais são as questões que se colocam? Primeiro, que na hora de ser chamada na chincha, na hora de falar, é para dizer, olha, imigrantes, comunidade LGBTQIA+, e mulheres passam a ser alvo de menos escrutínio por parte dos moderadores. Portanto, postagens, né, que ofendam, ameacem ou que tratem, por exemplo, a comunidade LGBTQIA+, como doente mental, passam a ser permitidas na Meta, né? Quando vai se explicar, isso é o que ele anunciou de público, tá? Ele cita especificamente esses grupos, imigrantes, mulheres e a comunidade LGBTQIA+, tá? O Mark Zuckerberg. Mas quando vai se explicar para o governo brasileiro, ó, 2 passinhos para baixo. É mais ou menos a mesma coisa que acontece quando alguém vai na rede social xingar, por exemplo, uma corte como o Supremo Tribunal Federal e depois, quando é chamada a se explicar, rabinho entre as pernas. Não estou dizendo que a Meta encolheu ou mudou, mas estou dizendo que o tom com que ela se dirige ao governo brasileiro é mais respeitoso. Mas qual é a estratégia a partir de agora? É entender, é confrontar o que diz a Meta, o que disse a Meta no final do ano passado com o que ela diz agora. É confrontar o que diz a Meta ao Supremo Tribunal Federal até o final do ano passado com o que ela está dizendo agora. Por exemplo, a Meta sustentou no Supremo Tribunal Federal, gente, que quando da discussão do Marco Civil da Internet, que trata exatamente disso que eu estava dizendo a vocês, né, da plataforma não ter de arcar com aquilo que ela exibe, naquilo que ela opta por exibir, né? Ela disse que tinha um programa eficiente de checagem de desinformação e combate à criminalidade, que esse programa era exemplar e que dava resultados. Isso foi o que a Meta sustentou no Supremo. Então, o que os técnicos do governo estão fazendo agora? Bom, veja só. Você diz aqui que o programa que você tinha era exemplar no combate à desinformação e à criminalidade nas suas redes. Por que você está desmontando, então? Em que momento ele deixou de ser exemplar e funcional e passou a ser algo politizado e cheio de interpretações não factuais, que foi o que o Mark Zuckerberg deu a entender, querendo ali insuflar um discurso feito por Donald Trump, que chegou a criar a própria rede social depois de, no 6 de janeiro, ter sido expulso das redes por ter visto o Capitólio queimar e gente morrer sem falar nada para os seus seguidores radicalizados. Bom, isso deve acontecer ainda no dia de hoje. Eu convido você a dar uma olhada no bastidor completo,
Mas é isso, vamos confrontar o que a Meta disse ontem a respeito de seu próprio programa com o que ela diz hoje. Essa é a tese, a ideia, o ponto de partida do governo. E aí eu já jogo para o Valdo Cruz e para a Bárbara, porque para isso, Bárbara, o governo não precisaria nem abrir uma nova ação. O Marco Civil da Internet, que está em discussão no Supremo, já tem as manifestações da Meta lá e seria um, digamos, caso exemplar para tratar desse assunto. Já está em discussão porque as redes não querem se responsabilizar pelo conteúdo que elas optam por exibir. E lá, ao defender que ela continuasse isenta de punição, a Meta falou, mas eu tenho um programa maravilhoso de checagem de dados. Meu programa de combate ao ódio nas redes sociais é, exemplo. Minha rede é um ambiente tranquilíssimo. Olha aqui, dá uma olhada aqui como eu estruturei um programa de checagem com empresas independentes. E aí, a AGU vai dizer, interessante. Você falou aqui que isso era ótimo, querendo... Filho da puta, hein? E aí, Calejão, é isso aí, né? Em linhas gerais, a Meta diz na resposta à AGU que a decisão de encerrar o programa de verificação de fato será aplicada por enquanto apenas nos Estados Unidos, que a empresa vai testar também nos Estados Unidos um sistema de notas da comunidade para substituir a checagem, que a Meta está comprometida em respeitar os direitos humanos e com a liberdade de expressão, direito humano fundamental que permite o exercício de muitos outros direitos, que a firma continua a priorizar a segurança e a privacidade dos usuários e leva a sério seu papel de eliminar abusos do serviço, que a política de conduta de ódio, embora tenha sido alterada, continua a definir as características protegidas que atualmente incluem raça, etnia, nacionalidade, deficiência, religião, caste, orientação sexual, sexo, identidade de gênero e doença grave. Que a Meta continuará removendo do ar conteúdos que incitem violência ou tenham ameaças plausíveis à segurança pública ou pessoal, que também seguirá removendo publicações com desinformação, quando esses posts gerarem risco de lesão corporal ou possam interferir diretamente no funcionamento de processos políticos como eleições e censos. Que as mudanças em testes querem diminuir o exagero na aplicação das políticas para que o sistema automatizado foque em violações de alta gravidade, como terrorismo, exploração sexual infantil, drogas, fraudes e golpes, que a Meta está comprometida a informar e ser transparente com a comunidade sobre quaisquer futuras mudanças relevantes que possam acontecer. É isso, né? O Zuckerberg veio ali anteriormente falando que não ia aceitar, que não sei o quê, né? Pagou de brabão. E agora a resposta da Meta AGU ao acontecido é muito mais branda, né? Só que a gente sabe que o próprio Twitter, o X, também pôs o rabinho entre as pernas, né? Quando o governo começou a congelar as contas da Starlink, né, e tudo mais. Então, é o mesmo modus operandi que aconteceu com o X Twitter está acontecendo agora com a Meta do Zuckerberg, que engloba Instagram, Facebook, Threads e WhatsApp. E, Besni, além dessas mudanças aí nas políticas de uso, o Zuckerberg aí também acabou com a chefia de diversidade, tá? E com as metas de contratação, você sabe, de mulheres, negros, indígenas, tal, o que eles chamam de minorias. A gente sabe que não são minorias societárias. Cara, isso faz todo sentido, porque se você pegar o modo de funcionamento da extrema-direita, a extrema-direita, filosoficamente, justifica a existência de bilionários, te dizendo que existem seres humanos que são superiores por natureza do que outros. A extrema-direita jamais vai lançar um olhar histórico, cultural sobre o desenvolvimento humano que te diz, Bezi, existem grupos que foram negligenciados ao longo dos últimos, expropriados, escravizados, etc., ao longo dos últimos 500 anos. A explicação, ou ela é teológica, pseudo-teológica, ela usa Deus, ou ela é pseudo-biológica. Ela te diz que existem seres humanos que são mais fortes, mais capazes, mais o que quer que se, e, portanto, mais merecedores por natureza. Tá? Isso tem tudo a ver. Você imagina um cara como o Zuckerberg, mano? Você imagina esse cara
para ele ter que fazer uma revisão histórica e cultural da própria posição dele e entender que, cara, não, espera aí, a coisa é muito mais ampla do que eu sou mais inteligente, mais capaz e mais esforçado. Isso até pode ser o caso que você seja mais esforçado, que você trabalhe, o que quer que seja, o que também já é altamente questionável. Mas o cerne da questão não é esse. Entendeu? Então, a extrema-direita oferece, filosoficamente falando, o arcabouço perfeito para esses caras. Para Elon Musk, para Jeff Bezos, para Zuckerberg, entendeu? É perfeito, porque assim, então tá explicado aqui, ó, eu tenho porque eu mereço, eu sou mais esforçado, eu sou mais capaz, eu sou mais inteligente, eu sou mais o que quer que seja. Tá? E o que está em jogo aí, cara, como eu vejo pelo menos, Bezi, o Zuckerberg e o Musk são apenas a ponta desse iceberg aí. Esses recentes acenos que eles fizeram são apenas um sinal que te diz o seguinte: a gente não tem que só avançar com iniciativas como o PL 2630 para regulamentar as redes digitais. A gente precisa, enquanto sociedade, discutir a regulamentação de tudo que é inteligência artificial, principalmente de inteligência artificial geral, Bezi. Porque isso daqui a 5, 10 anos, você vai ter soluções de AGI, de inteligência artificial geral, que são autônomas, que são capazes de realmente de se reformularem, de construir protótipos para os quais elas não foram programadas. Você vai ter basicamente, cara, um tipo de inteligência autônoma, muitas vezes acima da inteligência humana. Você tem, acho que, cara, em 2020, você tinha 72 projetos de AGI, inteligência artificial geral, em 36 países, quase todos sendo organizados por Big Techs, Bezi. Isso aí não está na mão de governos, está na mão das Big Techs. Aí você imagina, uma vez que isso estiver consolidado, você vai viver num mundo no qual você não votou para isso, você não concorda com esse tipo de organização societária, e no qual as Big Techs têm o controle de um tipo de espécie alienígena super inteligente, que responde única e exclusivamente aos seus anseios, objetivos, às regras dessas corporações. E a AGI, ou o que é o nome que a gente vai dar para isso a seguir, vai ter acesso a todas as comunicações, a todas as tuas crenças, a tudo que você já disse e escreveu em rede social, ao teu paradeiro e ao paradeiro de cada humano que pisa na face da Terra, que tiver com um smartphone. Então você imagina que isso já está sendo usado para perpetrar um novo tipo de fascismo, que hoje em dia utiliza de tecnologia digital e sobretudo, inteligência artificial geral para se avançar. Não tem a menor dúvida que conter essa ameaça, meu mano, é o tema mais urgente da nossa era. Está surgindo um novo tipo de fascismo no qual os grandes perpetradores é uma figura como esse imbecil, como Elon Musk. Nesse contexto, até o próprio trumpismo e figuras como o Bolsonaro vão ficar reféns desse cara. Como eu vejo a tendência, Bezi, daqui para o fim desse século, é que redes de comunicação como redes digitais devem ser estatizadas e devem responder aos interesses dos Estados-nação. Se isso vai acontecer ou não, eu não sei. No Poder e Desigualdade, que você também não leu... não, você falou a parte do Roncalha. Você falou não, eu li inteiro. Então, você viu lá que eu falo, eu e o Roncalha falamos, como existe esse novo tipo de paradigma surgindo e como isso coloca em xeque toda a organização dos Estados-nação, que vem sendo maturado desde a Paz de Westfália, cara. Isso no século XVII, primeira metade do século XVII, 1640 e caralhada. Então, é um momento crucial de alteração paradigmática, essa que a gente está vivendo, e no qual a gente vai ter que discutir isso, uma discussão muito mais séria e muito mais profunda do que a gente fez com o tabaco, por exemplo. A gente não pode deixar os nossos processos de comunicação na mão de um bilionário mimadinho, um otário como esse, que tem pretensões imperialistas, como Zuckerberg, como Bezos, como Elon Musk, como Thiel, como
essa galera. Então isso vai ter que ser trabalhado e vai ter que ser discutido para muito além de regulamentar redes sociais digitais, a gente vai ter que regulamentar todo tipo de processo de inteligência artificial, principalmente de inteligência artificial geral, que isso aí vai dar um problema agora já. Questão de daqui a 5, 10 anos, a gente vai ter um problema brutal com isso aí, Beze.